Doutores, vamos então falar a respeito de cidadão. Agora, tenho que trabalhar com você o capítulo chamado do cidadão, né? Olha que interessante, capítulo chamado do cidadão. E este capítulo do cidadão, meus amigos, basicamente, você encontra nos artigos 72 e 73 do CTB. Artigos 72 e 73. São dois artigos muito simples e muito fáceis da gente trabalhar. Então, a partir de agora, nós entraremos nessa parte voltada para cidadão. O que eu diria que é importante para você dentro deste capítulo chamado de cidadão? Vamos lá? Vamos trabalhar? O artigo 72, ele vai trabalhar basicamente uma coisa, meus amigos, que é o direito de petição. Pedro, como assim direito de petição? Vê se faz sentido. O Código de Trânsito, ele afirma que todo cidadão, ou até mesmo entidade civil, ambas as pessoas, poderão peticionar perante os órgãos de trânsito acerca de sugestões, recomendações, sinalização de trânsito. Então, eles poderão, por exemplo, peticionar sempre por escrito perante os órgãos de trânsito acerca das condições das vias. Então, vamos colocar isso no nosso material? Você vai afirmar o seguinte, ó. Aqui, tanto os cidadãos não dá, né, cara? Cidadãos não existe, é cidadãos. Cuidado. Tanto os cidadãos quanto as entidades civis, elas poderão peticionar perante os órgãos de trânsito, elas poderão peticionar sempre por escrito. Sempre por escrito será possível esta petição. Esta petição, ela pode dizer respeito acerca da sinalização de trânsito, pode falar sobre condições da via e pode, inclusive, ter sugestões acerca da legislação de trânsito. Sugestões acerca da legislação de trânsito. Então, eu poderei peticionar perante os órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito para que efetivamente seja feito algumas coisas que você vislumbre como sendo necessário ali para sua, por exemplo, vizinhança. Isso é bem importante, tá? Então, cidadãos e entidades civis, é possível essa petição. Pedro, e como se deve dar a resposta nesse caso? Olha que interessante. A resposta dada pelos órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito, primeiro ponto que o CTB fala, também tem que ser uma resposta por escrito. Deve ser também uma resposta por escrito. Deve também ser a resposta por escrito, e esta resposta deve ser clara, objetiva, inclusive, o Sistema Nacional de Trânsito que responder a essa pergunta, a essa petição das entidades civis ou dos cidadãos, ele deverá nortear quais são os procedimentos a serem seguidos para que aquilo seja concretizado. Deverá orientar acerca de procedimentos a serem obedecidos. Tudo bem? Então, a relação existente entre cidadãos e os órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito estão previstos nos artigos 72 e 73 de maneira muito simples. Quando cai em prova, é batata, você consegue acertar com muita tranquilidade. O tema é super fácil. Tudo bem? Visto isso, agora sim nós entraríamos em mais um capítulo. Moçada, já estamos batendo bastante capítulo, hein? Falamos das disposições gerais, falamos do Sistema Nacional de Trânsito, falamos de norma de circulação e conduta, motoristas profissionais, e agora nós entramos no capítulo do cidadão e educação no trânsito. Então nós já estamos no 6º capítulo do Código de Trânsito Brasileiro, de um total de 22. Tá? Vamos lá? Olha só, eu quero avançar com você, depois de cidadão, eu quero entrar, portanto, num capítulo chamado de educação no trânsito. Meu papai do céu, como cai em prova o capítulo de educação em trânsito? E galera, cá entre nós, não é um dos capítulos mais gostosos de se estudar.
você encontra ele positivado desde o artigo 74 até o artigo 79. Não é, de fato, o capítulo mais gostoso de se estudar do CTB. Mas, justamente porque boa parte da galera não estuda, eu quero que você faça o contrário. Eu quero que você domine. Nós temos questões de 2018 e 2019 de diversas bancas, inclusive da banca CESP-NB, cobrando isso aqui. E acredite, a galera não gosta de estudar essa parada. Tudo bem? Vamos então começar diretamente pelo artigo 74? Olha só, meus amigos. No que diz respeito à educação no trânsito, eu quero entrar com você de cabeça no nosso primeiro tema. E o nosso primeiro tema diz respeito ao artigo 74. E ele vai falar o seguinte, olha só. A educação no trânsito, ela é direito de todos, e dever dos órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito. Então, olha só, a educação no trânsito, nos termos do artigo 74, é um direito de todos. É um direito de todos e também consubstancia-se como sendo um dever dos órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito. Então, sendo a educação no trânsito um direito de todos e um dever dos órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito, como isso deve ser materializado, concretizado na prática? Os parágrafos 1º e 2º do 74 falam a respeito disso. Basicamente, para concretizar esse direito, é afirmado que estes órgãos de trânsito, eles deverão, primeiro, os órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito, eles deverão ter núcleos de coordenação educacional. Eles deverão ter núcleos de coordenação educacional, enquanto os órgãos executivos de trânsito, eles deverão ter as chamadas EPTs, Escolas Públicas de Trânsito. O que a banca gosta de falar? Repare, a banca adora citar que as escolas públicas de trânsito deverão estar contidas em todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. E isso não é verdade. Por favor, assinale no seu caderno que as escolas públicas de trânsito deverão estar presentes apenas nos órgãos executivos. Muito cuidado com isso. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor o que isso aqui significa? Vamos devagar. Pedro, o que é esse núcleo de coordenação educacional? Doutor, todos os órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito devem ter uma comissão que trabalhe com planejamento de atitudes que digam respeito à educação no trânsito. Todo órgão. Isso é um núcleo de coordenação educacional. Agora, as chamadas escolas públicas de trânsito, as chamadas EPTs, carinhosamente chamada de EPT pelo Denatran, o próprio Denatran, ele conceitua para nós o que vem a ser uma escola pública de trânsito. O Denatran faz isso. E o Denatran explica que uma escola pública de trânsito, ela não é necessariamente uma entidade física. Ela é uma entidade que pratica a execução da política de educação no trânsito. Pedro, como assim? Imagine, quando vai acontecer determinadas campanhas, quando vai acontecer abordagens em rua, quais serão, por exemplo, os panfletos veiculados, onde as propagandas serão transmitidas. Isto são as chamadas escolas públicas de trânsito. E digo mais, o próprio Denatran fala que estas escolas públicas de trânsito, elas poderão oferecer treinamento para a sociedade, inclusive para aquelas entidades particulares que tiverem convênio com os Detrans, para que ofereça o curso de formação de condutores, o CFC, as chamadas autoescolas. Então, olha que interessante. Esses dois dispositivos estão presentes no artigo 74 do CTB, dispositivo que eu diria que para você é crucial que você entenda. Ok? Vamos avançar agora para a chamada política de educação no trânsito. Segundo tema, artigo 75, tá? Política de educação. Política de educação no trânsito. Meus amigos, a quem compete elaborar a política de educação no trânsito, ou a famosa
PET. PET, Pedro, é Política de Educação no Trânsito. A quem compete isso? Olha que interessante. Quando nós estudamos Sistema Nacional de Trânsito, o SNT, lá no rol de atribuições do CONTRAN, eu certamente citei para você que aquele rol ele não é taxativo. O rol de atribuições dos órgãos de trânsito não estão previstos apenas no capítulo do artigo 5º ao 25. Não. Eu encontro esparramado ao longo do CTB outras atribuições também. E aqui seria uma delas. É função do CONTRAN estabelecer a política de educação no trânsito. Olha que interessante. Então o CTB ele vai afirmar o seguinte, ó. Compete ao CONTRAN estabelecer anualmente a política de educação no trânsito. Então esta política, ela tem período anual. E esta política, digo mais, hein? Se o CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, eu não preciso nem dizer que essa política de educação no trânsito, ela é de âmbito nacional. Então olha que interessante. Você vai falar que essa política ela é de âmbito nacional. E olha o que o CTB previu para tentar ser um pouco mais eficaz na hora de divulgar as informações de educação no trânsito. O CTB pensou na seguinte estratégia, olha só. Vamos focar os nossos esforços especialmente em 3 períodos do ano. Primeiro período, férias escolares. Segundo período, feriados prolongados. Terceiro, Semana Nacional de Trânsito. Então, olha que legal. O CONTRAN, ele estabelecerá anualmente esta política de educação no trânsito e ela tem âmbito nacional, lembrando que levará em conta especialmente 3 datas. Quais seriam as 3 datas em especial que o CONTRAN leva em conta na hora da implementação dessa política? Primeiro, as chamadas férias escolares. As férias escolares. Segundo, os feriados prolongados. Os feriados prolongados. E terceiro, a Semana Nacional de Trânsito. E aí eu te questiono, meus amigos, qual é a Semana Nacional de Trânsito? Qual é a semana do ano que tem a coloração amarela e traz a ideia da Semana Nacional de Trânsito? Qual é? Se cair na sua prova, você consegue acertar? Meus amigos, a Semana Nacional de Trânsito, ela acontece entre as datas de 18 e 25 de setembro. Esta é a Semana Nacional de Trânsito. Percebeu? Esta política de educação no trânsito, ela terá foco, portanto, nesses 3 momentos que existem no ano. Notadamente a Semana Nacional de Trânsito. Tudo bem? Bacana? Deu para entender. É possível também, dentro da política de educação no trânsito, será obrigatória também a veiculação desta educação mediante as mídias sociais. Quais seriam essas situações? Olha só, esta campanha ela tem caráter permanente, ela tem caráter permanente e será divulgado de maneira gratuita. E será divulgada de maneira gratuita, olha que interessante, nas mídias sociais, rádio, TV, revista, jornal, outdoors e por aí vai. Então ela tem caráter permanente, ela dura durante todo o ano e ela acontecerá de maneira gratuita. Não se pode cobrar do CONTRAN a inserção de propagandas relacionadas à educação no trânsito. Tudo bem? Então isso é o artigo 75 no que diz respeito à chamada política de educação no trânsito. Vamos para o item 3 agora? Nível de escolarização. Nível de escolarização. Em quais pontos escolares acontece em tese, a chamada educação no trânsito? Conteúdo de educação no trânsito.
Meus amigos, olha, chega a ser cômico se não fosse trágico, não é verdade? Em se tratando do nível de escolarização, o CTB afirma a seguinte indagação, repare. Será praticado a educação no trânsito desde a pré-escola até o 3º grau. Desde a pré-escola, 1º, 2º e 3º grau. É bem verdade que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação mudou a nomenclatura. Ela chama de nível fundamental, nível médio e nível superior. Não é verdade? Mas o CTB, por ser um pouquinho mais antigo, ele traz essa nomenclatura. Então, o nível de escolarização a respeito da educação no trânsito se dará desde o pré mais 1º, 2º e 3º grau. Aí eu te pergunto, você, meu filho, na sua graduação, por acaso você estudou alguma coisa de educação no trânsito? Por isso que eu falo, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é lindo em teoria. Na prática é quase que desastroso. Não é verdade? Então, olha só, deve haver educação, políticas de educação no trânsito, conteúdo e por aí vai, desde o pré até o 3º grau. Cara, se você viu alguma coisa no pré, foi muito. Eu duvido que você viu tudo isso nos demais anos. E aí, como que se dá a implementação nas escolas desta política? Doutor, as escolas elas estão diretamente relacionadas com qual tipo de ministério em se tratando do governo federal? Basicamente, olha que interessante, quem pratica isso aqui é o Ministério da Educação e do Desporto, que hoje é chamado de MEC, Ministério da Educação e Cultura, não é? Então, quando você estuda quem é o órgão responsável por cuidar disso aqui, é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, mediante proposta de 2 tipos de entes. Mediante proposta, primeiro, do CONTRAN, olha que interessante, mediante proposta do CONTRAN e proposta do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Então, olha que interessante. O CONTRAN e o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras elaborarão uma proposta ao Ministério da Educação, sendo ele o responsável por implementar o conteúdo de educação no trânsito a nível de pré, 1º, 2º e 3º grau. Ok? Pedro, mas como isto se dá de maneira efetiva? Eu vou pedir para você me acompanhar aqui no slide. Quais são os pontos que a banca explora na hora de perguntar esse assunto? Vem comigo. Olha que interessante. Nesse primeiro momento, doutores, você vê que o artigo 76 ele vai falar, ó, desde a pré-escola até 1º, 2º e 3º graus. E aí ele cita, para finalidade, é o Ministério da Educação, mediante proposta do Conselho de Reitores e do CONTRAN. E aí, o que ele deve promover? O que deve o Ministério da Educação promover? Primeiro, a adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático de segurança no trânsito. Essa seria a primeira análise a ser feita, né? O MEC deve inserir no conteúdo programático das escolas conteúdo de segurança no trânsito. Segundo, a adoção de conteúdo relativo à educação no trânsito nas escolas de formação para magistério e treinamento de professores e multiplicadores. Meus amigos, está escrito estudante aqui? Não. Então, estudante não terá esse tipo de curso. Esse curso é direcionado para os formadores de opiniões, para os professores. Tá? Magistério, professores e multiplicadores. Terceira, criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dado estatístico relativo a trânsito. E, por fim, um plano de redução de acidentes. Meu Deus, Pedro, por que a ênfase nessa questão relacionada ao plano de redução de acidentes? Porque, doutor, vem comigo, a banca, ela gosta de falar sobre um plano de prevenção de acidente. E tá errado. A banca muda de redução para prevenção. Você não vai cair nesse ponto aqui, tá? Nessa pegadinha da sua banca. Então, a elaboração é a elaboração de um plano de redução de acidente. Não é de prevenção. Cuidado aqui. Tudo bem? Bacana? Junto a corpos técnicos, vamos terminar a leitura, né? Junto aos núcleos interdisciplinares universitários, com vistas à integração das universidades e sociedades na área de trânsito. Com isso,
eu fecho, portanto, com você essa parte voltada para nível de escolarização e eu quero trabalhar agora com um ponto relacionado a primeiros socorros. Vem comigo aqui, dá para a gente matar aqui ainda, ó, aqui no cantinho. Item 4. Item 4 da política de educação no trânsito, né? Aqui, em se tratando de primeiros socorros, em se tratando da política de educação no trânsito voltada para primeiros socorros, aí não vai ser o MEC o responsável por promover estas abordagens. Aí não é o MEC mais. Aqui quem faz é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é quem vai pensar na política de abordagem no que diz respeito a primeiros socorros. E este Ministério da Saúde o fará mediante proposta apenas do CONTRAN. Ok? Então, o Ministério da Saúde promoverá a política relacionada a primeiros socorros mediante proposta do CONTRAN. E digo mais, hein? Esta política aqui, ela também tem caráter permanente. Ela também terá caráter permanente e será estabelecida por intermédio do Sistema Único de Saúde. Será divulgado a política de primeiros socorros mediante o Sistema Único de Saúde. Notadamente, muitas vezes, utilizando-se de bombeiros. Aqueles minicursos, aquela história toda que a gente tem relacionada a primeiros socorros. Bacana? Este é o artigo 77, que diz respeito ao chamado primeiros socorros. Vamos avançar? Quero trabalhar com você agora alguns dispositivos relacionados a campanhas publicitárias. Esse ponto para nós aqui é de substancial importância. Vamos lá? Por quê, Pedro? Porque foi inserido no Código de Trânsito Brasileiro também. Não existia originariamente essa parte relacionada às chamadas campanhas publicitárias. E tem 5. E tem 5 aqui para nós. Campanhas publicitárias. Meus amigos, essas campanhas publicitárias estão previstas nos artigos 77A até o artigo 77E do Código de Trânsito Brasileiro. E o que é afirmado a respeito destas políticas? Primeiro, as campanhas publicitárias, elas terão caráter suplementar. Caráter suplementar. Tá? O que isso significa, Pedro? Significa que a regra é a utilização da política de educação do trânsito por meio das mídias que nós vimos ali, no que tange aos núcleos de coordenação educacional, nas escolas e naqueles minicursos de primeiros socorros. Essa é a regra. Agora, é possível você fazer campanha publicitária vinculada, por exemplo, a produtos oriundos da indústria automobilística? Sim, é possível. Por exemplo, você está na rodovia, transitando com o veículo, de repente você vê um outdoor grandão lá, e lá ele fala o seguinte, ó, não ande acima da velocidade, mantenha a distância de segurança, e por aí vai. É possível? Sim, só que isso tem caráter suplementar. E aí, como é que funciona na prática essa questão relacionada ao artigo 77A até o 77E? O 75A, ele fala desse caráter suplementar. Em seguida, fala-se a respeito dos chamados produtos oriundos da indústria automobilística. E o que você tem que entender como produtos oriundos da chamada indústria automobilística? Doutor, entra veículos automotores, inclusive os de passageiros e os de carga. Então, entenda como sendo produtos oriundos da indústria automobilística os veículos automotores, inclusive os de passageiro e também, inclusive, os veículos de carga. E entra aqui também, dentro deste conceito, os chamados componentes, peças para veículos e acessórios. Então, olha que interessante.
os produtos oriundos da indústria automobilística, ou seja, empresas que produzem veículos, seja de passageiro ou de carga, sejam componentes, peças ou acessórios, necessariamente nas suas propagandas conterão necessariamente uma coisa que nós chamamos de mensagem educativa de trânsito. Então, neste caso aqui, você vai afirmar categoricamente que será obrigatório o quê? Uma mensagem educativa de trânsito. Pedro, e como que funciona essa história de mensagem educativa de trânsito? Cara, quem nunca estava dirigindo e de repente está passando uma propaganda e fala rapidão para você, todos têm direito a um trânsito seguro, não é? Já percebeu que às vezes você está transitando, está dirigindo, ouvindo rádio e fala rapidão uma mensagem educativa de trânsito? Pois é, entra aqui. Quando ela fala todos têm direito a um trânsito seguro, rapidão para você, pronto, a mensagem foi entregue e parece aquelas propagandas quando a gente pega do Jequiti, não é verdade? Lá no sistema brasileiro de televisão, mas tudo bem, aparece rapidão para nós e some. Então essas são as chamadas campanhas publicitárias de produtos oriundos da indústria automobilística. E você tem que tomar cuidado com outro ponto aqui. Esse ponto eu gosto de colocar para você em forma de observação. E ele diz respeito à forma equiparada aos fabricantes. Olha só. Esses produtos oriundos da indústria automobilística, meus amigos, eles devem ter a sua equiparação feita com outros elementos, que eu vou colocar para você em tópico de observação. Equiparam-se aos fabricantes de peças, acessórios ou veículos. Quem? Quem que deve ser equiparados? Isso aqui a banca cobra também, hein? Equiparam-se também, basicamente, as montadoras, os encarroçadores, os revendedores também entram aqui. Por isso que a banca, quando ela cobrar esse dispositivo em específico, você tem que prestar muito em cuidado. Notadamente importador, quem compra carro importado. Olha só, então entra aqui também, equiparado aos fabricantes, os importadores, as montadoras, entra aqui também as encarroçadoras e entra aqui também os revendedores. Sempre que veicularem as suas propagandas por intermédio das chamadas mídias sociais. Pedro, o que engloba as mídias sociais? Rádio, entra TV, televisão, entra jornal. Alguém ainda lê jornal? Letra D, revista. E por fim, letra E, outdoors. Outdoor. Ok? Então, sempre que produtos oriundos da indústria automobilística fizerem propaganda por quaisquer desses meios, inclusive as suas formas equiparadas, obrigatoriamente deverá haver uma chamada mensagem educativa de trânsito. E aí, qual seria o ponto de destaque mais importante aqui para nós? Meus amigos, eu quero colocar o primeiro asterisco aqui do item 5, que diz respeito especificamente a outdoors. Outdoors colocados ao longo da via. Meus amigos, outdoors que são colocados ao longo da via, pouco importa qual é o tipo de produto a ser veiculado, não se restringindo exclusivamente para produtos oriundos da indústria automobilística. Isso vale para propaganda de restaurantes na pista, para shopping centers, para distâncias, para tudo. Então, propagandas feitas em outdoor ao longo da via, primeiro, depende de autorização de quem tem a circunscrição na via. Autorização do órgão que tem circunscrição na via e dependerá também para qualquer tipo de produto, qualquer propaganda. Inclusive, essa parte aqui cai. Inclusive institucional ou eleitoral. Inclusive institucional ou de cunho eleitoral. Vê se faz sentido. Será que você já viu um outdoor grandão falando assim, ó,
esta obra é do governo tal. Já viu? Isto tem cunho eleitoral. Neste caso, ainda assim será obrigatório essa questão aqui, doutor? Inclusive eleitoral e institucional, será obrigatório a mensagem educativa de trânsito em se tratando desse tipo de veiculação. Aí você vai me dizer, Pedro, mas meu Deus, e se eles não obedecerem todos esses elementos que a gente conversou aqui? Vem comigo para a tela. Qual seria a penalidade? Olha só. O artigo 77E, ele vai falar que constitui infração punível com as seguintes sanções, desrespeito ao 77A ao 77D. Primeira penalidade, advertência por escrito. Segundo, suspensão, um prazo de até 60 dias. Meus amigos, por favor, circule esse até 60 dias. Terceira penalidade, multa de 1.627 a 8.135 cobrado do dobro até o quíntuplo, se houver reincidência. Então, quais são as penalidades para quem não obedece essa questão da mensagem educativa? Primeiro, advertência por escrito. Segundo, suspensão de até 60 dias. Terceiro, multa de 1.627 a 8.135, podendo ser cobrada do dobro até o quíntuplo, se o cara for reincidente. Lembrando que estas sanções podem ser aplicadas de maneira isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de imediatamente a propaganda ser suspensa até que sejam cumpridas as exigências estabelecidas pela lei e pelos órgãos de trânsito. Ok? Bacana? Então, o 77E é um dispositivo um pouquinho mais chato, mas que de fato exige de você um conteúdo razoável aí para a prova. Ok? Meus amigos, para a gente fechar, eu quero falar só do artigo 78 e 79. O artigo 78, basicamente, ele vai falar da política de prevenção. Agora entramos na chamada política de prevenção. Pedro, e o que eu tenho que saber a respeito da política de prevenção? Nosso item 6. Olha só. Política de prevenção de acidentes. Quais são os ministérios envolvidos na política agora de prevenção? Quais seriam os ministérios? Eu tenho o Ministério da Educação, que é o MEC. Eu tenho o Ministério da Saúde. Eu tenho o Ministério dos Transportes. Ok? Eu tenho bem o Ministério do Trabalho e eu tenho também o Ministério da Justiça. Então são 5 ministérios, os ministérios envolvidos com a política de prevenção. Agora falamos em prevenção. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes, Ministério do Trabalho e Ministério da Justiça. Ok? Estes ministérios, eles atuarão mediante proposta do quê? Mediante proposta do CONTRAN. Inclusive, nós teremos verbas encaminhadas exclusivamente para a política de prevenção. Esta verba corresponde a 10% do seguro obrigatório chamado de DPVAT. Meus amigos, 10% do DPVAT será encaminhado para a chamada política de educação no trânsito, notadamente a política de prevenção, e isso é passado diretamente para o órgão de coordenação máxima do sistema. Meus amigos, eu te pergunto, quem é o órgão de coordenação máxima do sistema? Isto será passado para o Ministério da Infraestrutura, que é atualmente o ministério responsável por isso, não é verdade? Em período mensal. Mensalmente, 10% do DPVAT é encaminhado ao Ministério da Infraestrutura para que ele gerencie essa política mediante proposta do CONTRAN a estes ministérios que nós trabalhamos aqui. Moçada, não pode confundir esses ministérios, hein? Isso é o que nos diz o artigo 78 do CTB. E o 79 ele é absolutamente simples, ele trabalha sobre convênios. É possível convênios para melhor executar a política de trânsito? Doutor, claro que é possível o convênio nesse caso em concreto. Tudo bem? Sem muito problema. E assim a gente fecha a nossa segunda parte desta aulinha, né? Que diz respeito, basicamente, à educação no trânsito e ao capítulo do cidadão.